luz envolva a todos. A palavra é sua, Eugênia. Seja muito bem-vinda, muito bom te ver de novo. Que coisa boa. Porque a saudade é grande, né? E a reunião é sua, mas você me devolve ela, por favor, às 8h35. Tá. Tudo isso de tempo? Uma coisa boa. Vai dar pra gente pode falar, pode recitar, pode cantar. Obrigada, Célia. Agradeço em especial o nosso amigo Pedro Arthur, que fez o convite, né? E peço já perdão por não ter podido atender antes esse convite. E é uma alegria retornar, estar aqui novamente com o grupo, né? A gente tem uma vibração depois, não é isso, Célia? Parece? É isso, é boa a vibração Isso, tem a demais. irradiação logo depois, né? Às 8h35 a gente começa. Maravilha, é excelente essa parte, adoro. A gente vai, eu vou tentar projetar aqui, viu, Pedro, Tá. excepcionalmente, porque eu estava vendo que é muita, muita coisa, eu tenho medo de esquecer alguma coisa. Aí a gente Deixa eu só conferir aqui se... Deixa eu só ativar para você compartilhar a tela, senão você não vai conseguir. Pronto. Ah, tá bom. Eu tenho medo de esquecer alguma outra informação que a gente julga relevante. E aí eu vou compartilhar, mas a gente vai fazer assim, né? Lê um pedacinho e para refletir, tá bom, pessoal? É assunto da obra de Kardec mesmo, né? Acessível a todos nós. Mas antes que a gente vá para esse texto, ler e comentar um pouco, já foi feita a oração, mas eu tenho feito o exercício de, antes de qualquer assunto, reforçar uma rogativa minha, que eu convido vocês a fazerem comigo, que é para que a espiritualidade benfazeja, vinculada ao grupo, vinculada a cada um de nós, possa ter acesso ao nosso coração e à nossa mente. Na realidade, nós estamos pedindo a eles, mas na realidade é que nós possamos nos abrir para eles. Porque há espíritos desejosos de nos sustentar, de nos amparar, de aliviar o nosso momento difícil, mas muitas vezes nós erramos, fechamos o nosso entendimento, o nosso coração para essa influenciação benéfica. Então, esse convite que a gente faz agora é para que cada um aqui presente possa se deixar permear pela espiritualidade amiga que aqui está vinculada a cada um de nós, tá bom? E aí, antes da gente ir para o estudo mesmo. E agora a gente vai tentar aqui compartilhar o link a projeção do texto. Espera aí, deixa eu abrir aqui. Cheguei do trabalho há pouco, aí estou um pouco aperreada, né? Aqui no Ceará, a gente fala aperreada. Aperreado de negócio de trânsito, né? Não sei como é aí em Juiz de Fora, a maior parte está em Juiz de Fora, né? Aqui a gente tem muito trânsito uma hora dessa. Esse negócio de trânsito a gente não conhece, não. Acho que é só aí na sua cidade. Quantos mil habitantes tem Juiz de Fora? Não, tô brincando, a gente conhece sim. Aqui Juiz de Fora é um pouquinho maior, né? Aqui a gente tá em torno, acho que, de 600 mil habitantes. Então, 600 mil é grandinha a cidade. Tem muito trânsito. O Pedro, porque não sai de casa, acha que não tem trânsito. Eu tô com um negócio aqui que eu vou fechar, eu não sei o que é. Ah, peraí. Permitir. Então, Qualquer coisa, se você quiser me enviar também, eu compartilho para você, não há problema. eu já consegui. Agora eu tenho que pegar assim, ó, apresentar e puxar o guia do Chrome ou a janela, que é melhor? Guia do Chrome, né? Dependendo de como você está abrindo, é melhor a guia.
Guia do Chrome, é isso que eu Aí, quero. Agora eu vou tentar deixar grandão, que é assim, ó, dá o zoom aqui, né? Sim, e isso, ajusta aqui, né? certinho. Pronto. Ele também tem uma letra maior, ó. Pronto. Tá ótimo. Dá para todo mundo ver? Dá, né, pessoal? É que assim, eu que vou falar em síntese para não ficar maçante, a gente vai alternar a fala e um pedaço da leitura. Mas é assim, é que esse é o primeiro capítulo da segunda parte do livro Céu e Inferno, né? Essa obra de Kardec, a quarta, alguém me disse, eu não sei qual é a fonte dessa informação, mas eu achei interessante a informação e por isso eu vou repassar, mas já pedindo a vocês que desculpas caso ela não seja verdadeira, mas eu ouvi de um confrade aqui em Fortaleza, uma pessoa séria, né? Que era uma das obras que o Chico mais gostava, O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Não sei de onde ele tirou, né? Vocês que estão aí nas Minas Gerais, têm talvez até mais informação. Mas, enfim, toda obra de Kardec a gente vai achar coisa útil. Estou tentando conectar esse cabo, viu? Peço perdão se fizer barulho, é porque eu estou vendo que está pouco aqui a bateria. De todo modo, a obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, ela está sendo até estudada atualmente no YouTube da FEB TV, naquelas lives semanais, às quintas, 21h30, com convidados do Brasil todo. Então, quem desejar pode sempre consultar lá o YouTube da FEB TV. Mas a gente já faz assim um apanhado para quem nunca teve contato com essa obra, que é assim, são duas partes só. A primeira parte, às vezes, parece um pouco mais difícil, porque é uma parte em que Kardec vai abordar aspectos de conceituação, céu, inferno, purgatório, mas no tocante a uma teologia específica que é a católica, porque eu imagino a França de então, da época dele, era um país católico, predominantemente católico, e historicamente foi um país que se aliou muito ao papado, né? Por razões as mais diversas. Mas aqui o Brasil, né, é um país ainda predominantemente católico, então, num certo sentido, a gente guarda essa similaridade com a pátria berço do Espiritismo. E a primeira parte dessa obra vai fazer muito a alusão aos dogmas da igreja, pelo menos vigentes naquela época, no que respeita a esses conceitos, céu, inferno, purgatório, limbo. Eu não sei atualmente em que pé está na Igreja Católica esses conceitos, se houve alguma revisão, alguma atualização. Mas, para nós espíritas, o que interessa? Em síntese, não são regiões que aguardam a alma após a morte para que elas fiquem ali confinadas perpetuamente, né? Isso a gente já sabe. Mas são estados de espírito, oriundos de como foi a vida do encarnado. Como nós vivemos aqui, é o que vai fazer o nosso estado, depois da morte, ser mais ou menos infeliz ou feliz. Mas hoje a gente vai estudar especificamente da passagem, porque se a primeira parte da obra O Céu e o Inferno é devotada a esses conceitos, inclusive também de anjo, demônio, tudo isso a gente pode consultar lá
no sumário da obra, o temor da morte, etc. A segunda parte, ela vai ser dedicada, sobretudo, aos exemplos. Mas exemplo de quê? Exemplo dos espíritos que, desencarnados, vão, por meio do diálogo mediúnico, sobretudo via psicografia, que era o recurso mais utilizado por Kardec na sua época, dar conta de como eles estão experimentando esse estado de desencarnados, né? E aí Kardec vai agrupar os tipos, mas ele abre essa segunda parte, antes de tratar com os casos concretos de espíritos com quem ele conversou, em diversos estados de felicidade ou infelicidade, ele vai falar desse instante que medeia entre a encarnação e a desencarnação, que se chama passagem, né? A passagem, o que é a passagem especificamente, né? Daqui a pouco a gente vai ler o texto, tá? Mas a passagem especificamente, em algumas traduções a gente vai encontrar o passamento. O que é a passagem? Quando o organismo físico perece, quando se dá a morte do veículo corporal, isso acontece pela falência dos órgãos, morreu o corpo, o espírito que está vinculado ao corpo por meio do perispírito, ele vai se desprendendo, né? O perispírito vai se... Porque é interessante, a gente vai ver aqui num desses itens, Kardec colocar que ele usa a alma. Alma e perispírito não se desprendem, não se desvinculam, nem durante a vida, nem depois da vida carnal. Mas esse combo, que é espírito-perispírito, né? Eu prefiro chamar assim, espírito-perispírito, quando está encarnado, tem um terceiro elemento que é o corpo físico. Se acabou a vida do corpo físico, o que acontece com esse duo que é espírito-perispírito? O perispírito é que permite a vinculação com o corpo. Ele é o intermediário que vai fazer uma via de mão dupla entre sensações físicas, transmite para o espírito, e também estados da alma terão uma repercussão no corpo. Então, o perispírito é uma via de mão dupla que permite sensações físicas atingirem a alma de algum modo e estados da alma repercutirem no corpo. Isso é importante saber. Então, a passagem, o que é? É o desprendimento do perispírito do organismo físico. E como o perispírito, lá em A Gênese, Kardec vai dizer que o perispírito ele se vincula ao corpo no momento ali da concepção, molécula a molécula, esse é o termo que Kardec usa em A Gênese. Quando a gente estuda ali em A Gênese, os 3 últimos capítulos da primeira parte do livro versam sobre a gênese orgânica, a gênese espiritual e a gênese mosaica, nessa ordem: gênese orgânica, gênese espiritual, gênese mosaica. Então, no capítulo da gênese espiritual, nós vamos encontrar isso lá. O perispírito, ele se une ao corpo físico, molécula a molécula, desde o instante da concepção. Então, houve a cessação da vida orgânica, o corpo para de funcionar. Aí o perispírito vai se desvinculando do organismo físico, que já não tem mais vida, já não tem fluido vital, né? E vai se desprendendo. Esse momento é a passagem, tá certo? A passagem, que Kardec chama. E aí a gente escuta muita coisa em relação a essa passagem. O quão tormentosa ela pode ser, o quão ligeira
rápida ou demorada? O que o espírito sente nesse momento? E aí depois é interessante consultar os exemplos, porque tem caso que Kardec conversa, por exemplo, com um espírito, a gente acha na Revista Espírita, eu acho que acha também no Céu e Inferno, que na realidade esses exemplos todos que Kardec coloca nas obras do Céu e Inferno, eles foram publicados previamente na Revista Espírita, quase todos, se não todos. Por exemplo, tem o caso de um sujeito que ele era da igreja e ele assassina o bispo de Paris. Ele assassina o bispo de Paris. E por ele ter assassinado o bispo de Paris, ele é condenado à pena de morte. Ele vai ser decapitado. E aí ele é decapitado. Kardec conversa com esse espírito, perguntando o que ele sentiu depois dessa decapitação. É interessante isso, tá? Isso é só um adendo. A gente tem muito material aqui já desses itens. Esses itens de 1 a 7, tá? Pessoal que queira perguntar, qualquer hora pode levantar a mãozinha e perguntar. Ou interromper, viu? Para não ficar chato, né? Só eu aqui falando. Eu digo assim, chato para vocês. Eu gosto de falar, eu sou falante. Mas vamos lá. Então, esse primeiro capítulo da segunda parte, a passagem, são 14 itens. Kardec divide em 14. E a gente vai até o 7, vai tentar ir até o 7, tá? Se a gente não conseguir, não tem problema, a gente deixa para uma segunda parcela, né? Se o Pedro Arthur aí assentir com isso. Então, diz assim, ele fez o joinha, né? Então, ó, eu vou marcar o que eu estou lendo, que eu acho importante. Nessa primeira parte, o primeiro item, eu acho importante isso aqui, ó. Na minha interpretação, no meu ponto de vista, todo item é importante, mas isso que ele fala em primeiro lugar aí, para mim, impacta, né? A confiança na vida futura não exclui as apreensões da passagem desta vida a outra. Ele vai explicar outras coisas aí, a gente vai destacar essa frase, depois a gente vai para o tópico 2, tá? Minha gente, por que não exclui, né? Todos aqui que estamos nesse encontro virtual, nós temos certeza, confiança na vida após essa vida, né? Essa existência carnal em que estamos aqui, envergando esse corpo de carne, nós sabemos que ela vai cessar um dia, findará um dia, e nós vamos, em espírito, estar no plano espiritual. Sabemos disso, isso tem um caráter que traz muito alento. Mas não exclui as apreensões desse momento de transição entre a condição de encarnado e desencarnado, essa passagem. Por que não exclui as apreensões? Alguém pode responder? Eugênia, Sim, Marcos. Olha, eu sou o Marcos, o Kiko, aqui todo mundo me conhece por Kiko. Tem uma música do Gilberto Gil que é fantástica, e ela começa assim, dizendo assim, é sobre a passagem mesmo, não tenho medo da morte, tenho medo é de morrer, porque a morte é depois de mim, mas quem vai morrer sou eu. Eu acho... A música é linda, tem muito mais coisas, mas é exatamente essa apreensão assim, do momento, e principalmente a gente homem, né? Que a gente homem, assim, a gente é forte para a dor, né? A dor física. Nossa, a gente é uma fortaleza, né? E aí, para a gente, por exemplo, um resfriado equivale à dor do parto. É uma equivalência, assim, mais ou menos, né?
Então, eu tenho muito medo, eu me pelo de medo do momento da passagem, né? Mas as apreensões também é do restante, né? E depois? Depois da passagem, como é que vai ser, né? Mas eu acho essa música legal. Depois você põe lá Gilberto Gil, não tenho medo da morte, tenho medo de morrer. Vou chamar Kiko. O Pedro Arthur levantou. Fala, Pedro. Assim, eu acho que eu vou dar um pouco da minha experiência também, dos receios, né? Quando a gente pega as pessoas que estão aí à beira da morte, vamos dizer assim, né? Nos últimos instantes da vida, muitas refletem a respeito do que gostariam de ter feito e não fizeram, a respeito também das passagens, das coisas que deixaram a fazer, enquanto que outros ainda também têm receio de como vai ser esse momento, né, no sentido de, poxa, será que eu vou estar acamado? Será que eu vou sentir dor? Qual vai ser o tipo de motivo que vai me fazer desligar do corpo físico, né? Porque algum motivo tem que ter, um ataque cardíaco, um acidente, sei lá, alguma coisa nesse sentido para que a gente desligue, né? Então, essas apreensões também talvez estejam relacionadas, né? Uma das situações é até mesmo com o como e também em relação ao que a gente fez ou deixou de fazer enquanto encarnado, né? E curioso que ontem eu fiz uma palestra lá no FER, e aí eu contei a respeito de um caso do Divaldo, que a Joana vira para ele e fala assim: olha, Divaldo, peça a Deus uma hora boa para desencarnar. E aí ele falou assim: uai, mas hora boa para desencarnar? Existe hora boa para desencarnar? E ela falou assim: olha, a hora boa é quando a gente está em paz, está sereno, está tranquilo, porque a gente chega do outro lado dessa forma. Mas quando a gente está com ressentimento, com remorso, com angústia, a gente desperta do outro lado dessa forma, né? Então, quando perguntaram para Francisco de Assis por que ele estava, se hoje fosse o último dia de morte dele, o último dia de vida, na verdade, né? O que ele faria? E ele respondeu: poxa, eu continuaria capinando meu jardim. Então, acho que essa é a beleza, né? Porque se a gente descobrisse que ele vai morrer daqui a 5 dias, a gente fala assim: poxa, mas só 5? Aí já morre de infarto antes, né? Então, acho que juntam essas situações aí. Você fez uma resposta bem completa, Pedro. O Marcos, né, o Kiko, traz algo também que nos faz refletir e conecta com a sua resposta, porque você fala, Pedro, do receio que a gente tem por desconhecer o gênero de morte que vai nos ceifar a vida física. E o Marcos faz alusão aí a essa. Achei curioso ele falar da resistência, né, masculina para a dor física, né? Realmente vocês não foram preparados organicamente, por exemplo, para ter as dores do parto. Como nós mulheres somos preparadas para esse tipo de dor, dizem, né, que a mulher é mais resistente à dor física. Mas homens ou mulheres, na sua particularidade ou na sua generalidade, a apreensão, muito da apreensão é por conta disso que você coloca, Pedro. A gente não sabe como vai se dar, se vai ser uma morte violenta, porque tem pessoas que encarnam, antes de encarnar, elas sabem que vão desencarnar, por exemplo, de uma morte violenta. Tem pessoas que sabem. E aí, como vai ser a nossa morte? Como nós vamos perecer? Será que nós vamos ficar carpindo as dores de uma enfermidade grave? Será que nós vamos viver muito ainda? Ou será que nós vamos partir já já? Essas coisas são perguntas que fazem a gente pensar. Lá na nossa casa espírita, nossa, é aspas, né, gente? Vocês entendem, a casa que a gente está vinculado, né? Não é que eu sou dona da casa, não. É assim, onde a gente trabalha, aqui, o Centro Espírita João o Evangelista,
vou contar aqui o caso real, o fato, porque até porque saiu na imprensa aqui do Ceará, né? Um companheiro trabalhador nosso, olha como são as coisas, um dos trabalhadores mais ativos, inclusive um dos coordenadores de uma das reuniões doutrinárias. A minha idade, 52 anos, ele faria se estivesse encarnado esse ano, mas ele desencarnou ano passado, em março, e foi uma surpresa para em julho, foi uma surpresa para todos nós. Vou contar para vocês, olha que surpresa que foi. Ele, um homem de 51 anos, ano passado, né? E a gente a gente faz sempre o São João da nossa casa espírita em julho. Então, no dia 9 de julho, era um domingo, ele muito animado, daqueles trabalhadores bem engajado, e uma pessoa muito alegre, sempre foi divertida, ele que sempre puxava a quadrilha, puxou a quadrilha, fez o bingo, né? E 4 dias depois, na quinta-feira, ele foi para uma praia aqui no nosso litoral, com o companheiro dele. Eles iriam se casar em setembro, e então, em julho, eles foram fazer fotos de casamento na praia. E aí, quando eles estavam voltando da sessão de fotos, tinha o fotógrafo que eles contrataram para isso, né? Para registrar, eles disseram assim, ele disse, né? O Vanderlei, ele disse, olha, amor, ali tem uma casa em ruínas, eu acho que vai ficar legal umas fotos ali. Aí o fotógrafo contratado para essas fotos disse, então vão lá vocês, que eu vou aqui tirar as fotos. Aí, a hora que eles ficaram assim, na frente, né, das ruínas, o que aconteceu? Desmoronou. Parte da casa em ruínas, que já estava em ruínas, desmoronou e ceifou a vida justamente do Vanderlei, com 51 anos de idade. Então, a gente não sabe como vai ser, né? Uma hora a gente está bem, atuante, engajado, e está tudo maravilhoso, vai construir uma vida nova com um parceiro, uma parceira, e aí vem um fato e ceifa a vida. A pessoa parte. Porque era hora dela partir, né? Excetuando os casos de suicídio ou de outras circunstâncias em que nós apressamos a nossa desencarnação por um mau uso do corpo físico, o gênero de desencarnação, o gênero de morte, ele é algo, o Livro dos Espíritos traz, é algo que está estabelecido. E o espírito intui de algum modo, né? Então, mesmo assim, isso não nos livra da apreensão. Porque alguém poderia dizer, a gente desencarna tantas vezes, né? Somos espíritos com tantas existências carnais, esse processo já foi realizado incontáveis vezes, e por que a gente ainda tem apreensão, né? Isso é uma pergunta possível. Mas é porque, para estar encarnado, esse beneplácito do esquecimento é tão necessário e tão forte que realmente a gente não traz resquício nenhum das experiências de outrora, né? No nível evolutivo nosso, tá? Porque espírito muito adiantado, Jesus, ele tem uma lucidez em relação a muita coisa, inclusive ao que foi e experiências outras, porque dá conta. No nosso nível evolutivo, nós não damos conta de ter essa memória viva, né? Tem nos arcabouços do espírito que guarda, mas a gente não pode acessar isso.
Então, o que é mais vivo e mais forte para nós, na nossa etapa evolutiva, é o instinto de conservação, é a identificação quase que total com a personalidade que envergamos aqui agora. Eu não sou Eugênia, eu estou, mas a nossa identificação ela é muito viva, muito forte, até porque eu não sou tão evoluída assim, né? Então, estou presa a essa identidade. Isso é bom e ruim, né? Tem vantagens e desvantagens. Mas a gente pode passar para o segundo? Pergunto aí. Item 2? Vamos para o item 2 aqui. E sempre que alguém quiser interromper, é só interromper, viu? Aí o 2, o 2 eu vou destacar assim, ó. Aí diz assim, Kardec, ao ver a calma de certas mortes e as terríveis convulsões de agonia de outras, já se pode julgar que as sensações não são sempre as mesmas. Mas quem pode informar-nos a esse respeito? Quem nos descreverá o fenômeno fisiológico da separação da alma e do corpo? Quem nos dirá as impressões nesse instante supremo? Aí Kardec vai dizer exatamente isso, ó, sobre este ponto, a ciência e a religião são mudas. Ele vai explicar por quê. Ele diz que a ciência se cala porque a ciência não crê no que vem depois. Então, ela se ocupa do que está aqui no mundo objetivo. E a religião, ela só se ocupa, as que se ocupam, do que vem depois. E que coube ao Espiritismo se ocupar da passagem. Porque o Espiritismo é a ciência que estuda a relação dos espíritos com os encarnados, e são os próprios espíritos que vão dizer dessa passagem. Tá? Estou sintetizando o item 2 aqui. E aí a gente já pode até ir para o 3, tá? Mas antes aqui, ó, esse finalzinho do 2 é importante, que ele vai dizer, ó, o conhecimento do laço fluídico que une a alma e o corpo é a chave do fenômeno, tá? Como de muitos outros. Porque a impressão que chega ao ser pensante, ao ser que sente, que é o espírito, é via o laço fluídico, que é perispiritual, né? Também. O 3. Estou indo de um em um, né? Bem professoral. A matéria inerte é insensível. Isto é um fato positivo. Aqui no sentido, vamos explicar o termo positivo que ele usa aqui. Ele não está usando positivo no sentido de sinalética, positivo, negativo, de polo, polaridade positiva, polaridade negativa, não. Inclusive, essa é uma explicação que é boa para muitos textos kardecianos, né? Sempre que Kardec, quase sempre, quando Kardec fala fato positivo, ele está se referindo ao positivismo, né, de Augusto Comte, um pensador da época, filósofo, que apregoava que o que é científico é o que se pode positivamente atestar. É nesse sentido aqui, fato positivo é um fato atestado, testemunhado, sobre o qual não paira dúvida nenhuma. É nesse sentido aqui, tá? Do positivismo. Então, a matéria inerte é insensível, isto é um fato positivo. Vamos voltar um pouco, senão a gente não entende. O que ele está falando é que a matéria sem vida, só o corpo de carne, não sente nada. Vou voltar, senão fica precário aqui, né? Vamos 2 todo, tá? Então, pessoal,
que queira perguntar, então vamos lá. Quem nos descreverá, né? Quem nos dirá dessas impressões? E aí, sobre este ponto, a ciência e a religião ficam mudas. E por que isso? Porque falta a ambas o conhecimento das leis que regem as relações do espírito e da matéria. Uma se detém, né, para no limiar da vida espiritual, a outra no da vida material. O espiritismo é o traço de união entre as duas. Só ele pode dizer como se opera essa transição. Quer pelas noções mais positivas que ele dá da natureza da alma, ou seja, atesta a natureza da alma, quer pelo relato daqueles que deixaram a vida. O conhecimento do laço fluídico que une a alma e o corpo é a chave deste fenômeno, como de muitos outros. A matéria inerte é insensível. Como é que eu faço para parar aqui agora? Desculpa, gente. Eu fiquei clicando no cursor para cima. Clicar na tela. Clicar onde? Na tela? Clica na tela lá do PC. Estou tentando, ele está indo à minha revelia. Foi mal. Agora parou. Pronto. Então, não posso apertar muito, né? Então, aqui, ó, ele diz assim, a matéria inerte, quando fala matéria inerte, é matéria sem ter vida, né? Sem ter fluido vital. É insensível, né? Isto é um fato. Só a alma experimenta as sensações do prazer e da dor. Olha que interessante isso. Então, por quê? A matéria vai comunicar. Ah, Eugênia, mas se eu estou com uma inflamação no dedão do pé, é o meu dedão do pé, é matéria. Mas a sensação de dor, ela é comunicada pelo perispírito ao espírito, que sente aquela dor. Né? É um pouquinho complexo, mas também ajuda a gente a ler aquele item 257 do Livro dos Espíritos, ensaio sobre as sensações dos espíritos, tá? Também ajuda. Só a alma experimenta as sensações do prazer e da dor. Durante a vida, toda desagregação da matéria repercute na alma. Toda desagregação da matéria repercute na alma, que recebe daí uma impressão mais ou menos dolorosa. É por isso que, eu não sei se vocês já viram relatos, né? Leon Denis gosta de trazer esses relatos daquelas pessoas lá na Índia chamadas fakir, os faquires, né? O faquir é alguém que consegue, por um domínio tão grande da vontade e do poder interior, que é algo do espírito. O poder da vontade, o poder de direcionar a vontade, o pensamento, é um atributo do espírito. O faqui, na Índia, tem casos fantásticos. Ele anda sobre brasas, né? Pés descalços sobre brasas. É capaz de ficar segurando o braço aqui até ele atrofiar sem mover. Coisas extraordinárias pelo poder da mente, porque domina a dor física através de uma mente assim, bem direcionada. Inclusive, há pessoas, o Leon Denis também traz esse relato, quando ele trata da vontade, poder da vontade, de pessoas que eram capazes de, por exemplo, eram baleadas, eram capazes de ser suficientemente fortes para aguardar que o médico extraísse a bala sem anestesia, muitas vezes. Então, já pensaram vocês ir para a cadeira do dentista, arrancar um dente sem anestesia? Eu não consigo imaginar isso, né? Mas tem gente que... Então, aí aqui Kardec vai dizer, é a alma que sofre, não o corpo. Este não é senão
o instrumento da dor. Então, o corpo é veículo da dor. Mas aí Kardec emenda, a alma é o paciente. Após a morte, estando o corpo, isso é que interessa para a gente aqui. Após a morte, estando o corpo separado da alma, ele pode ser impunemente mutilado, pois não sente nada. O corpo não sente. O corpo, é preciso frisar isso. Porque se a alma está presa ao corpo via perispírito, o espírito vai sentir. Ele vai sentir por quê? Porque o que nós temos condicionamentos e nós temos também o nosso pensamento, ele nos escraviza ou liberta. Então, imaginemos um espírito muito ignorante que está desencarnado, mas o perispírito ainda está colado ao corpo. Ele não conseguiu se desprender, desencarnar. E é importante entender que morrer e desencarnar são coisas diferentes. O que é a morte? É a falência do organismo físico, cessou a vida no corpo físico. E o que é a desencarnação? É a libertação desse duo espírito-perispírito do corpo. Essa libertação vai se dando paulatinamente. E isso é a passagem. Então, vai se dar paulatinamente essa libertação. Se o espírito era muito materialista, muito apegado, não acreditava em nada depois da morte, como o espírito não morre, ele vai se sentir vivo e vinculado ao corpo. E aí imagina que vem alguém, pega aquele corpo e esquarteja. Ele está vivo, ele, espírito, está vivo e preso ao corpo. O espírito vai sentir-se sendo esquartejado? Vai. Ele vai. Ele vai experimentar alguma dor. Mas dessa dor é física. Não há mais vida no corpo. Não há mais vida no corpo. É um condicionamento. Porque quando a gente sabe, ou melhor, a gente imagina que quando alguém vem aqui com uma faca e corta o braço da gente, a gente não imagina que isso dói. Então, ele vai estar vivo, preso ao corpo. Ele vai sentir uma coisa que é um condicionamento, é uma coisa da imaginação. É isso que Kardec... Célia errou. Célia errou? Pode. Sou eu. Então, Eugênia, significa que enquanto houver vínculo ou ligação perispírito-corpo, o espírito sente. Sente. Enquanto existir ligação perispírito-corpo e vida, os três sentem. A vida... Se o corpo estiver vivo, né? Vamos dizer assim. A vida é a presença do fluido vital, né? Do fluido vital que é necessário à vida, que cada um de nós recebe uma quantidade para a encarnação. Tem gente que tem muito, é o que Kardec explora no Livro dos Espíritos, que tem gente que tem abundância desse fluido vital e até doa. Quando a gente recebe o que é doado no passe, na casa espírita, esse fluido magnético animal é fluido nosso, vital, né? Que a gente doa e revigora as pessoas que estão meio assim, caidinha e tal. Enquanto tiver, tem vida. Não tem, cessou, extinguiu a vida física, mas se tiver ainda a aderência, ele vai comentar lá na frente, a aderência do perispírito ao corpo,
no psiquismo do espírito, ele, desconhecendo tudo isso, fenômeno de morte, ele vai achar que ele está vivo. Mesmo, vamos lá. Tem um exemplo que é bem importante para isso. Esse exemplo do cara que foi decapitado, que é o assassino do bispo de Paris, acho que é Vernier, o nome dele, Verger, uma coisa assim. Kardec vai perguntar o que ele sentiu. E é curioso, porque o espírito está vivo, então ele não entende que a cabeça dele foi para um lado, o corpo dele está no outro. Ele não entende, porque ele está vivo. Né? Então, assim, é tão curioso isso, porque é como se tudo tivesse no espírito. Deixa eu ver aqui um outro exemplo. O suicida da Samaritana. Kardec vai abordar o suicida da Samaritana, logo é o primeiro quando ele aborda os suicidas, né? Os casos de suicídio são curiosos porque, nesse sentido de ver o que o espírito está experimentando, tá? Porque ainda tem fluido vital, a cota para a encarnação, e a pessoa interrompe a vida antes que se extingua aquele fluido, né? Então, o que o sujeito era um sujeito assim de meia idade, ele contrata um banho nessa loja de departamentos chamada Samaritana, lá em Paris, e aí ele vai tomar esse banho, o recepcionista acha estranho porque está demorando muito, e aí vai ver o que ocorreu. Quando chega lá, vê que ele tinha cometido suicídio. Isso vira notícia. Aí Kardec vê a notícia no jornal e pensa, puxa, seria bom conversar com esse espírito, porque seria instrutivo. E aí ele, 6 dias, essa informação consta na Revista Espírita. E numa das traduções da FEB, acho que é do Guilhom Ribeiro, traz essa informação, ou a do Evandro Noleto. Se a gente comparar as duas, uma omite, a outra traz. Mas foi 6 dias depois do suicídio, Kardec evocou o espírito, pediu permissão a São Luís, na Sociedade Parisiense, para evocar esse espírito. E São Luís disse que ia ser muito útil para o espírito e para o grupo de estudos, né? Para Kardec. E aí, então, é permitido, o espírito vem, ele se comunica. Ele se comunica, mas ele está atordoado. Ele não. Olha, gente, o espírito decidiu se matar. Ele está confuso, ele não sabe o que está acontecendo. Por quê? Porque na nossa cabeça de encarnado materialista, o que vem depois da morte? Nada. Morreu, acabou, né? Eu quero cessar com uma dor. Aí muita gente pensa assim, eu quero que a dor acabe, eu vou dar cabo de mim, porque aí eu acaba a dor. Mas não é assim. Então, quando o Kardec conversa com ele e vai perguntar o que você sentiu no instante da morte, aí ele diz, instante da morte? Como assim? Eu morri? Eu morri? Ele acha que não morreu, porque ele está vivo, o espírito está vivo. Aí, aos poucos, é que Kardec vai conversando, aí vai explicar, né? Vai dizer, por que você decidiu fazer isso com você, tirar a própria vida? Vai fazendo algumas perguntas, ele vai se esquivando algumas, né? É um diálogo muito interessante, mas olha o que é a mente, o pensamento. É o pensamento que nos escraviza ou liberta, em tudo, em tudo. Certo? Pedro.
Oi, Jane, esse assunto, né, e esse tópico também que você traz aí nessa parte do Kardec, assim, é de muita importância, porque um dos nossos maiores desafios é tirar a doutrina, né, compreender a doutrina na nossa aplicação do dia a dia. Então, quando a gente lê esse trechinho aí que você destacou no item 3 e um pouco antes também, quando aparecer alguma situação para nós em relação a pensamentos de ideação suicida, em relação a pensamentos, né, ou pessoas em relação a tomadas de decisão em um hospital, se em locais, por exemplo, que optam ainda pela eutanásia, ou em relação a aborto, todas essas questões, assim, que estão cada vez mais relacionadas no dia a dia, a gente encontra a explicação aí em Kardec de forma muito clara. Então, um das grandes habilidades, vamos dizer assim, que a gente precisa desenvolver, aprender a desenvolver, é tirar as situações do nosso dia a dia que estão apresentando e compreender e enxergar isso na doutrina espírita, aí, como você está fazendo com a gente, né? Pega o texto e vamos olhar no nosso dia a dia. Então, são assuntos muito sensíveis e que, querendo ou não, estão sempre presentes aí nos nossos relacionamentos, né? No nosso cotidiano. Eu, inclusive, Pedro, você toca no ponto importante, né? Que recente, setembro, foi mês de valorização da vida. E quando a gente tem essa lucidez, essa compreensão, também para acolher e não crucificar e condenar o suicida, porque Kardec conversou com vários. E a misericórdia do alto, ela vai se manifestar em todos os casos, né? Há sofrimento, há dor, a teimosia. Tem um dos casos com os quais Kardec lida, salvo engano, é o último que ele elenca lá, que o espírito ele cometeu suicídio umas 4 vezes, em 4 encarnações, foi teimando naquilo ali. Então, porque Deus, assim, Deus no seu amor, na sua misericórdia, não sei, ele dá liberdade à criatura. Nós não somos autômatos, assim, pessoas que fomos programadas para agir dessa ou daquela maneira e pronto, e a gente não tem escolha. Então, o espírito, enquanto ele estiver escolhendo equivocadamente, ele vai colher aquele fruto do equívoco, né? E sempre vai ter seres amorosos a circundá-lo e a oferecê-lo opções outras que não tanta dor e tanto sofrimento. Seres para aliviar a dor, mas nos compete, enquanto encarnados, se tiver abertura para alguém próximo que está nessa condição de ideação suicida, esclarecer, não atemorizar, mas esclarecer, né? Porque às vezes muitas vezes um esclarecimento de forma amorosa evita o suicídio, né? E às vezes não. A pessoa vai, o Marcos é o Kiko? Diga lá, Kiko. Isso, é o Kiko. Você e o Pedro, né? E você falou de um exemplo, de um caso lá do Céu e Inferno, de comunicação, de um suicida, que ele era a 4ª vez seguida, 4ª encarnação seguida que ele suicidou. Só que, quando você falou da misericórdia, eu me lembrei do caso, e na 4ª vez, em todas as outras vezes, ele suicidou cedo, assim, com 20, 30 anos, se bem que naquele tempo a expectativa média de vida era de 30 anos, 35, né? Mas da última vez, da 4ª vez, ele suicidou aos 60 anos, subiu numa torre lá em Paris e pulou da torre. E todos os motivos que foram, nas 4 existências, ele teve uma vida na miséria, que é muito comum, né? Mesmo hoje, com a desigualdade que tem no planeta, de prova e expiação, a maioria é pobre. E tem muita gente na extrema pobreza. Só no Brasil nós temos milhões de pessoas sofrendo o monstro da fome, né? Então, o mais
comum, em termos de estatística, de matemática, é que você nasça pobre ou nasça na extrema pobreza. E ele foi assim, ele teve 4 encarnações na miséria, né? Mas aí é que entra a misericórdia, né? Porque na 4ª vez ele conseguiu resistir ao suicídio, e o motivo que ele suicidava é porque não suportava a miséria, sofrer mais tanto na miséria, e quanto mais velho ficasse, pior era, né? Então, nas primeiras encarnações, ele suicidou cedo. Na última, que ele suicidou, com 60 anos. Então, antes de recriminar, como você falou, né? A questão é tentar olhar os belos dentes do cão em estado de putrefação, né? Ele conseguiu resistir à miséria por 60 anos, e por mais um pouquinho, ele já estava na hora de desencarnar, porque a expectativa média de vida era 30, 35 anos, estava na hora de ir, né? Uma vida miserável, com 60 anos de idade, sem hospital, sem nada, e com certeza foi acolhido pela misericórdia, né? E é a misericórdia que levou ele, na 4ª vez que suicidou, a ficar 60 anos na miséria, confiando que o futuro seria melhor, né? Eu achei muito legal, lembrei desse caso lá do Céu e Inferno. Legal, Kiko, você trazer os detalhes, né? Bom, eu acho que a gente já está quase no finalzinho, né? Eu queria só não conseguir cumprir minha meta dos 7, né? Só fiz 3, mas desse item 3, essa parte que eu destaquei em azul agora, que é depois do ponto e vírgula, né? Eu tinha destacado tudo, mas aqui me chamou a atenção esse aqui, porque diz assim, ó, eu vou ler tudo, mas essa parte final. Após a morte, estando o corpo separado da alma, ele pode ser impunemente mutilado, pois não sente nada o corpo, né? Estando a alma isolada dele, não recebe nenhum dano da desorganização do corpo, deste último. Então, a questão toda aqui é se a alma que está junto com o perispírito, alma perispírito, se desvinculou ou não. Esse é o ponto. Porque se tiver vinculado, vai sentir. Por isso que Emmanuel fala na questão da cremação, né, para esperar 72 horas. Ele orienta no livro Consolador. Questão de doar órgão, essa coisa, questão de ser cremado, né, que é ser queimado. Questão de estar... Se a gente está preso ao corpo, até quando o corpo começar a estar corroído por vermes e entrar em estado de putrefação, o espírito vai sentir isso. Kardec também traz. No último capítulo dessa obra, O Céu e o Inferno, tem casos ali em que o espírito conta que, depois da passagem, ele sentiu o corpo ser corroído pelos vermes. O próprio espírito está dizendo. Kardec pergunta, nem sempre é Kardec, né, nesses exemplos do último capítulo, porque às vezes o espírito ele comunicou de outra maneira, em sonho para alguém, ou é o guia explicando alguma situação, mas tem casos ali em que o espírito ele é indagado. E o que você sentiu depois que você fez a passagem? E aí ele vai dizer, às vezes, de sentir, porque isso é uma característica do espírito que sofre. Ele não sabe nem precisar por quanto tempo ele ficou sofrendo, mas ele diz, alguns dizem, eu senti o meu corpo eu senti sede, eu senti fome, eu senti o corpo ser comido pelos vermes. Por que isso? Porque está preso ao corpo. Né? Tá bem, gente? Eu não sei se eu expliquei legal, mas assim, é porque é tanta informação e às vezes a gente não consegue organizar muito aí as ideias, né? São 8h30, eu não sei se eu passei do tempo. Quanto tempo foi me dado? 1 hora, já gastei 1 hora. Ainda tem 5 minutos.
Não, para dizer que mais para frente, quem puder dar uma lidinha, vai ter muita coisa interessante. Ó, o Kardec, por exemplo, nesse item aqui, só para dizer, nesse item 5, ele vai dizer, ele vai enumerar situações. Ó. Ele vai dizer assim: estabeleçamos inicialmente como princípio os 4 casos seguintes. Ó, são 4 casos que ele vai trazer. 4 casos. Aí ele vai dizer: 1. Se no momento da extinção da vida orgânica, o desprendimento do espírito fosse feito completo, então a alma não sentiria nada. Mas para que isso se dá completamente assim? Para espírito adiantado, né? Segundo, se nesse momento a coesão dos 2 elementos está com toda a sua força, produz uma espécie de dilaceramento que reage dolorosamente sobre a alma, né? A coesão vai ser forte naquele que deveria viver muito e se matou, por exemplo. Terceiro, se a coesão é fraca e a separação é fácil, e se opera sem abalo, né? Se a coesão é fraca, a separação é fácil e se opera sem abalo. Quando é que a coesão é fraca? Muitas vezes nesses estados terminais, que a pessoa já vem há meses numa cama de hospital, já sabe que está fadada ali ao túmulo, digamos, né? Uma situação de doença grave. 4, se depois da cessação completa da vida orgânica ainda existirem inúmeros pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá sentir os efeitos da decomposição do corpo, até que o laço seja, completamente rompido, tá? Então, tudo tem a ver com o grau de vinculação ainda do perispírito com o corpo. Beleza, pessoal? Então, a gente vai trabalhando aí desde já, cada um de nós, para que a gente possa estar mais lá do que cá, né? Quando a gente for. Mesmo assim, a gente fica apreensivo, né? É isso, vou cessar o compartilhamento. Como é que eu faço isso? Espera aí. Aqui, né? Parar a apresentação. Terminei. E aí a gente vai lembrar lá daquele caso do Chico, né? Que ele estava no avião e entrou em turbulência, parecia que o avião ia cair, todo mundo gritando, e o Chico também, né? E que o Emmanuel chega e fala: que isso, Chico? Por que você está gritando tanto? Você não está vendo, Emmanuel? Olha aqui, nós vamos morrer. Aí o que o Emmanuel falou com ele? Mas morre com dignidade. Ou seja, com serenidade, né? Com calma, confia, desliga do corpo. Mas era o Chico, hein? Então, que a gente põe as barbas de molho e comece a pensar mesmo, né, Eugênio? Que corpo é passageiro, que a gente não pode ficar tão apegada assim. Pessoal, a Célia aqui no chat pediu pela neta. Alguém tem notícia se a neta dela já retornou? Foi a Maria Reis, Maria. A Maria Reis fala. Maria. Tá pedindo para você, Célia. Da prece, a gente mentalizou na hora da prece.